E aí, galera do YouTube, olha o que a gente tem hoje. Velocidade escalar média. Também a gente também vai estudar velocidade instantânea. Certo, então vamos direto ao assunto, ok? O que seria então velocidade escalar média? Por exemplo, seja um ΔS, que é igual a um S2 menos um S1, a variação de espaço de um ponto material num certo intervalo de tempo, ΔT, certo? A gente pode então representar dessa forma a velocidade média. É a definição de velocidade média, né? O nosso ΔS ele pode ser maior que zero. Isso implicaria que a nossa velocidade m ela também seria maior que zero. O nosso ΔS pode ser menor que zero, ok? E a nossa velocidade, então, seria menor que zero. E ocorre também de nosso ΔS ser igual a zero, ou seja, o objeto simplesmente continuou na mesma posição, ele não variou o seu espaço, ok? Então a nossa velocidade simplesmente é zero. O ΔS, ele, ok, implicaria então uma velocidade média igual a zero, certo? O que é que está acontecendo aqui? Essa velocidade aqui, ela não significa dizer que a nossa partícula, o nosso objeto, que está sendo representado por um ponto material, ok? Ele tem uma velocidade média. Isso não significa dizer que é a velocidade do corpo em toda a sua trajetória. Significa dizer que, em média, o corpo teve aquela velocidade, certo? Então, no sistema internacional, é comum se utilizar 1 metro por segundo. Também uma unidade muito conhecida é o quilômetro por hora, né? 40 km por hora, 100 km por hora. E o menos conhecido é o centímetro por segundo, mas também é muito utilizado. Uma relação muito importante que nós devemos conhecer é exatamente essa, né? Que, utilizando aqui a definição claramente de velocidade média, certo? Então, se você tem aqui 1 km por hora, certo? Então, sabemos que 1 km é igual a 1000 metros. E 1 hora é igual a 3.600 segundos, ok? Então, concluímos que 1 metro por segundo, naturalmente, né? Saindo da própria equação, 1 metro por segundo seria igual a 3,6 km por hora. Certo? Opa, chegamos em uma relação bastante importante que a gente vai discutir agora, né? Que é a velocidade instantânea. O que seria a velocidade instantânea? Diferentemente da velocidade média, que a velocidade média não representa a velocidade do objeto no instante considerado, certo? A velocidade instantânea ela representa exatamente a velocidade do objeto naquele instante, certo? A velocidade de escala média nos dá uma ideia geral do movimento do objeto. Quando afirmamos que um carro no percurso é de 60 km por hora, estamos dizendo que, em média, o carro percorreu 60 km em 1 hora. Isso não significa dizer que o carro estava a todo tempo com 60 km por hora, né? Não significa dizer isso, ok? Então, por a gente não conseguir, pela definição de velocidade média, conseguir conhecer a velocidade exata do carro, surgiu então a velocidade instantânea. O que ela significa exatamente? Se a gente for fazer uma análise gráfica aqui, né? Suponha que aqui seja uma trajetória de uma partícula, ok? Então, em um tempo t, essa partícula estaria em um ponto S, ok? E depois, quando ocorre uma variação ΔS, certo? Quando ocorre essa variação, temos que a partícula agora ela está em T mais ΔT, ok? Se ocorrer uma variação de tempo, significa dizer que ocorreu uma variação de espaço também. Então, se a gente traçar uma secante por esses pontos e tentarmos
tentarmos calcular o coeficiente angular dessa reta, a gente chega pela definição matemática, né? Utilizando ela, que S de t mais ΔT, exatamente esse ponto, né? Onde a partícula está, menos o nosso S de t, dividido para o t mais ΔT, que é o nosso tempo final, menos o nosso tempo inicial, que é o t. Quando a gente faz isso, a gente chega no seguinte resultado. A gente chega no seguinte resultado, que se a gente aplicar o limite, ok? Se nós aplicarmos aqui o limite, a gente então chega na seguinte definição de derivada, certo? A taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Ou seja, a velocidade instantânea, ela significa isso, a velocidade do corpo exatamente naquele instante. Quando aplicamos, isso tem que ser lembrado, né? Quando aplicamos o limite, ou seja, o limite de S ΔT menos S de t dividido para ΔT, ok? Esse limite é igual à derivada, que é a taxa de variação do espaço. Isso então a gente teria a velocidade instantânea do corpo. Então um exemplo aplicando esses resultados, ok? A gente tem então aqui um exemplo do item A. Seja a equação horária do espaço, ou seja, a gente tem aqui S igual a 4t². Calculemos a nossa velocidade, né? A taxa de variação do espaço. Quando a gente faz isso, aplicamos essa ideia, ok? Quando a gente faz isso, a gente então chega a essa equação, que V é igual ao limite desse argumento aqui, ok? Continuando, o limite de ΔT se abrirmos o quadrado, quando abrimos o quadrado menos o 4t², ok? A gente então agora pode cancelar o 4t² com o 4t², eles se anulam, ok? E o que sobra para a gente é somente isso aqui no final. Ou seja, a gente encontra que a velocidade instantânea do móvel é igual a 8t, certo? Um resultado bastante importante que a gente pode ver aqui, né? Que a velocidade agora ela está dependente do tempo, ok? Isso significa dizer que há uma relação agora da velocidade do móvel com o tempo, ela já não é constante, ok? Então a gente termina aqui. Se você gostou, se inscreva no canal e curta, ok? Dê like para a gente vamos ter cada vez mais novidades chegando.